Tudo gira em torno da energia. Quando numa sociedade industrial como a de hoje, o custo da energia deixa de ser previsível ou chega a um nível que nos tira a competitividade, então para onde isso vai levar? O que foi iniciado em Pequim, especialmente por Xi Jinping, lá em 2017, é nada mais, nada menos do que a maior iniciativa de política econômica que o mundo já viu. E no momento, estamos servindo, sem nenhuma dúvida, aos interesses de terceiros. Infelizmente, eu tenho que admitir, os interesses dos Estados Unidos entram em conflito com os interesses da Alemanha quando se trata da China. A nossa política, de certa forma, segue os interesses americanos. Não faz o menor sentido imaginar por que os americanos deveriam parar com isso. Eles têm condições de fazer e fazem porque podem. Nós precisamos reconstruir o diálogo com a Rússia. Esse diálogo foi destruído em todos os níveis, e é ali que estão as bases para um futuro econômico realmente promissor em cooperação. Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Wir präsentieren... Olá, bem-vindo ao Contracorrente. Aqui a gente apresenta posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Meu convidado de hoje é alguém que sabe criar conexões profissionais. Ele é presidente do Conselho da Edmondo, uma empresa de intermediação. Também foi presidente da iniciativa alemã da Nova Rota da Seda e atuou como representante do secretário-geral no Conselho Econômico da CDU. Seja bem-vindo, Hans von Helldorf. O que é exatamente a iniciativa alemã da Nova Rota da Seda? Was ist die Deutsche Seidenstraßeninitiative? Sim, obrigado por começar a conversa com essa pergunta, porque esse ponto foi essencialmente mal compreendido. A Associação Federal da Iniciativa Alemã da Nova Rota da Seda foi criada para representar os interesses da economia alemã, que é em grande parte voltada para a exportação, nos países ao longo da Rota da Seda. A ideia é defender a posição da economia alemã diante dos interesses chineses, que com a iniciativa do Cinturão e Rota, perseguem objetivos claros de política econômica. E não se trata apenas de acompanhar isso, mas de atuar de forma independente, representando e fazendo valer os interesses alemães também nesses países. E o senhor é acusado de ser um lobista de Pequim. Pois é, esse é exatamente o ponto. O então ministro da Economia disse numa entrevista que não tinha entendido muito bem do que se tratava comigo. E aí ele pediu ao jornal Bild que escrevesse um artigo, eu diria, bem sensacionalista, com a acusação de que estaríamos sendo financiados por Pequim. O que, claro, é um completo absurdo. Quer dizer, o senhor está em conflito? Sim, estamos em conflito. E na época, especialmente em conflito. Mas não tanto com os interesses do setor econômico, e sim com a falta de compreensão da política alemã. O que foi lançado por Pequim, especialmente por Xi Jinping, em 2017, foi nada mais, nada menos do que a maior iniciativa de política econômica que o mundo já viu. A ideia era investir até 2 trilhões de dólares no mundo todo, não só para preparar um caminho econômico para o futuro da China, mas também como um convite a todos os países em desenvolvimento, à União Europeia e também aos Estados Unidos, para participarem e, como eu disse, construir juntos um caminho econômico global do qual todos possam fazer parte. Por que o senhor vê principalmente as oportunidades na iniciativa do novo Cinturão e Rota, enquanto esses políticos pouco sensatos, que o senhor mencionou, enxergam sobretudo os riscos?
Eu imagino que isso tem a ver com o que eu fiz dentro e para o Conselho Econômico da CDU. Eu tinha, praticamente todos os dias, várias conversas intensas, com diretores, membros de conselhos fiscais, executivos, donas e donos de empresas. A gente falava sobre as preocupações específicas deles, mas também sobre as estratégias para tornar suas empresas preparadas para o futuro. E é um fato, a economia alemã é formada apenas em parte pela grande indústria. A maior parte do desempenho econômico vem mesmo das empresas de médio porte. E aí dá para dizer com toda clareza que a Alemanha é um país de campeões ocultos, empresas muito voltadas para exportação. Ou seja, as empresas de médio porte que se destacam tanto em desempenho quanto em inovação. Exatamente, é isso mesmo. São aqueles que investem acima da média, que veem na inovação uma oportunidade, mas também enxergam o futuro nos mercados de exportação. E esses mercados são essenciais para a Alemanha, assim como são para a China. Afinal, a China hoje é a segunda maior economia do mundo, a caminho de se tornar a primeira. E, acima de tudo, é a que mais cresce e a que tem as maiores reservas de moeda estrangeira. Ou seja, também o maior espaço de manobra nesse sentido. E dois lugares têm aqui um papel muito especial, são dois portos. O Porto Fluvial de Duisburg e o Porto de Hamburgo. Knowledge is Tank. Bom, isso tem a ver com a ligação terrestre eurasiática, ou melhor, com as novas rotas marítimas ligadas à iniciativa do Cinturão e Rota. Hoje já é assim. Uma parte considerável do transporte de cargas da China para a Europa é feita por terra, principalmente por ferrovias, cerca de 20%. É 60% mais rápido que o transporte marítimo, mas também cerca de 60% mais barato do que qualquer outro meio de transporte. Só que ainda existe um gargalo ali, justamente no trecho ferroviário em Zens. E essa rota passa por vários países, o que traz toda uma série de exigências administrativas. Essas conversas me mostraram com o tempo algo muito claro. A gente precisa de uma representação de interesses na Alemanha, fora dos grupos já estabelecidos, para levar adiante exatamente essa ideia e deixar claro para a política alemã o quanto é essencial, do ponto de vista econômico e geoestratégico, não só para a Alemanha, mas para toda a Europa, ter uma ligação mais estreita com a China, considerando o desenvolvimento do mundo. E isso, com certeza, não é possível. E esse foi o principal problema que a gente identificou, se a postura for de confronto com a China. Só é possível por meio de uma postura de cooperação. A gente percebeu que ainda havia muita necessidade de esclarecimento sobre isso. E isso faltou com frequência nos dois lugares. Houve conflito quando os chineses quiseram investir no Porto de Hamburgo, e em Duisburgo também houve discussões. Bom, os chineses são, digamos, muito focados, muito diretos nas ações deles. E aqui entre nós predominava primeiro o medo de que os chineses quisessem comprar tudo e, de certa forma, assumir o papel de um governo paralelo, o que é um completo absurdo. Há outros exemplos, como o Porto de Pireu, onde os chineses investiram e muito rapidamente surgiu para a Grécia uma situação de ganha-ganha. Pireu é um ótimo exemplo. Lá, a infraestrutura foi financiada pelos chineses, o porto teve um desenvolvimento impressionante e ao redor dele surgiram muitas empresas gregas de pequeno e médio porte, além de algumas maiores. Essas empresas, por sua vez, conseguiram abrir caminho para a China, criaram novos empregos e houve também um intercâmbio cultural e tecnológico. Foram construídas obras de infraestrutura em direção ao norte da Grécia e assim por diante. Tudo isso pago com fundos de investimento chineses. Aliás, essa mesma oportunidade teria existido para a União Europeia, se ela tivesse realmente querido aproveitá-la. Não deu para ver isso em Hamburgo.
Em Hamburgo, acho que já deu para ver isso. Onde não se viu foi aqui em Berlim. E esse é o problema. Aqui, as pessoas agiram mais como quem só vê riscos do que como quem enxerga oportunidades. Quando a gente olha para a política externa da Alemanha e observa isso do ponto de vista de outros países, por exemplo, na África ou na Ásia, ouve-se com frequência o seguinte: quando os alemães chegam, fazem um discurso. Quando os chineses chegam, constroem uma ponte ou um porto. Isso é verdade? Não tem como descrever melhor. Qual é a situação da política alemã em relação à China hoje? Como o senhor caracterizaria isso? O senhor mencionou falta de competência. Sim, a política da Alemanha em relação à China ainda é muito voltada para o confronto, infelizmente. É preciso dizer isso com todas as letras. Eu já falei sobre isso há pouco. A questão é descobrir oportunidades e saber preservá-las. A Alemanha, como nação exportadora, ainda tem uma reputação enorme na Ásia. Eu tenho bons contatos no Uzbequistão, tenho também bons contatos no Cazaquistão. Quando se fala lá sobre as capacidades alemãs, as pessoas ficam impressionadas com o prestígio que os alemães ainda têm por lá. Todos nós sabemos o que aconteceu com a posição da economia alemã no mundo. Ela já não tem mais nada a ver com o que era há 10 ou 15 anos. Nós perdemos força. Por outro lado, os cazaques e os uzbeques, mas também os turcos, estão muito interessados não só em ter a China como parceira, mas também em trazer a Alemanha como a maior economia dentro da União Europeia. Eles ainda confiam na objetividade dos alemães e não tanto na vontade de exercer influência política, algo que se atribui facilmente aos chineses. E, de fato, isso tem um fundo de verdade, porque os chineses têm, naturalmente, interesse em que seus investimentos deem retorno de forma sustentável, o que é lógico. Então é claro que eles vão tentar oferecer apoio. Mas o que eles não fazem, ao contrário da União Europeia ou dos Estados Unidos, é exercer influência política. Os chineses não chegam dizendo aos governos o que eles devem fazer de diferente. É exatamente isso que muita gente em círculos políticos em Berlim costuma dizer sobre o senhor. Dá para colocar de forma mais direta e perguntar: os governos federais, não só o atual, mas também os anteriores, estão levando o setor médio da economia alemã à decadência? Bom, para isso, e agora vou ser um pouco sarcástico, a pessoa teria que entender um pouco de economia. Então ainda menos, ainda pior. Infelizmente, eu tenho que dizer infelizmente. Mesmo o nosso atual chanceler, que foi apresentado como uma grande esperança na política econômica, mostra nesse ponto claras, digamos assim, de forma gentil, lacunas no entendimento das necessidades do setor empresarial de médio porte. Então, na sua opinião, o chanceler ainda tem espaço para se desenvolver? Sim, mas isso, por outro lado, pressupõe disposição para aprender. E até que ponto isso existe agora, eu não posso avaliar, nem quero. Mas é importante lembrar que na Alemanha, nem mesmo um chanceler pode agir sozinho. Ele tem uma coalizão. O gabinete é formado por ministros com motivações muito diferentes, níveis de formação distintos e também origens culturais bem diversas. Tudo isso precisa ser de alguma forma harmonizado. E na política alemã, raramente tivemos pessoas capazes de fazer isso. Na verdade, me vem à cabeça só 3 nomes: Adenauer, Schmidt e, o que talvez surpreenda você, embora eu seja filiado à CDU, também Gerhard Schröder. Esses foram líderes, chanceleres, que conseguiram montar gabinetes de especialistas e governar com eles. E isso ficou bem claro na época. O Sr. Schröder deixou claro, em entrevista ao Berliner Zeitung, que está preocupado com o país, tanto com a política externa, especialmente a confrontação com a Rússia, quanto com a coesão social e o desenvolvimento econômico interno. O senhor concorda com ele? Com certeza. Agora mesmo não vejo nenhum ponto em que eu pudesse discordar disso.
É realmente assim. Você sabe, essa discussão sobre a Alemanha estar se desfazendo não é nova. Ela já existia, lá atrás, com o livro do Sarrazin, há mais de 20 anos. E, infelizmente, hoje a gente tem que reconhecer que, em muitos aspectos, ele tinha razão sobre o ponto em que chegamos. Mas vamos voltar ao tema principal. As chances da Alemanha no futuro dependem, claro, da preservação do mercado interno, por um lado. Só que o mercado interno só funciona se continuarmos tendo um papel importante nas exportações e se formos competitivos. E exportar significa que a Alemanha precisa investir no exterior para estar presente. Se a gente não fizer isso, os chineses vão fazer. E eles fazem isso com prazer. A economia alemã consegue continuar competitiva com os preços de energia tão altos e com o afastamento energético da Rússia? A longo prazo, não. Não. Eu realmente não entendo por que isso não é percebido. Tudo gira em torno da energia. Esse é um princípio econômico amplamente reconhecido. Se, na sociedade industrial de hoje, os custos de energia deixam de ser previsíveis ou chegam a um nível que nos torna não competitivos, então para onde isso vai levar? E seria de ser? Meu conselho seria bem simples, que a gente tente reduzir essa confrontação sem sentido com o leste, especialmente com a Rússia, a um nível em que pelo menos um diálogo econômico e político seja possível. No momento, estamos servindo, sem nenhuma restrição, aos interesses de terceiros. Não estamos seguindo os interesses da Alemanha. Esses são os interesses dos Estados Unidos. São, em especial, os interesses dos Estados Unidos. E eu preciso admitir, infelizmente, que os interesses dos Estados Unidos também entram em conflito com os interesses da Alemanha em relação à China. Então, a nossa política é, por assim dizer, uma política que apenas segue os interesses americanos. E isso não pode ser bom. Então nós somos seguidores, ou como Donald Trump disse, puxa-sacos. Isso é bem forte, mas também muito visual. E não dá para dizer se isso é mentira. Em 2023, o ex-ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, apresentou uma nova estratégia para a China. Ele fez isso nas dependências da Fundação Körber. Como o senhor avalia essa nova estratégia para a China? Isso eu nem consigo avaliar, porque é puramente confrontativo. Para onde isso deveria levar, afinal? Isso confirma tudo o que eu já disse até agora na nossa conversa. Para mim, isso não é uma estratégia. É uma demonstração de arrogância na política econômica e de total falta de rumo na política externa. Quer dizer que a estratégia para a China que foi proposta é, na verdade, uma estratégia contra a China? Sim, claro. Sem que eu realmente tenha como reagir a isso. Existem só duas possibilidades. Ou eu tenho, digamos assim, numa campanha de política econômica, porque é exatamente isso, uma estratégia melhor, e eu não tenho, ou tenho recursos melhores, e também não tenho. Em ambos os casos, isso para nós é uma estratégia de pontas soltas, que não pode levar a nenhum resultado. Ou seja, as pontas não se unem mais. Eles não vão ser reunidos. Você consegue imaginar por que o Heiko Maas apresentou essa estratégia para a China na Fundação Körber? Sendo bem sincero, não. Então a Fundação Körber aliás, eu morei bem perto da Fundação Körber, na época em que o Schmidt ainda fazia seus encontros lá. Era um centro de estudos que sempre buscava um caminho de equilíbrio. Até o Kissinger, que era um defensor bem firme dos interesses do Ocidente, inclusive em relação ao leste, sempre terminava essas conversas com uma postura cooperativa. Eu não sei se ele queria se distanciar, se estava sem ideias, ou se tentou passar alguma mensagem de forma tão complicada que ninguém entendeu. Para ser honesto, eu mesmo não entendi. A gente faz uma coisa dessas quando quer tirar algo do próprio ministério, do próprio aparato, quando quer criar um atalho, não é? Bom, mas mesmo que eu queira criar um desvio, eu preciso saber como ele funciona.
ou como ele poderia funcionar. E isso eu nunca vi no Heiko Maas, em todos os anos em que ele foi ministro das Relações Exteriores. É uma tentativa, talvez também por falta de alternativas, de integrar mais fortemente os interesses transatlânticos nessa estratégia para a China. Esse é o único motivo que me vem à cabeça. Ele tenta, digamos, compensar a própria falta de alternativas, fortalecendo a aliança do outro lado do Atlântico. Sinceramente, não consigo pensar em outra explicação melhor. A diretora do programa da Iniciativa das Potências Médias Emergentes, Julia Gunther, tem ligações com o Conselho Europeu de Relações Exteriores, que por sua vez tem pontos em comum com o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos. Isso se conecta por esse caminho? Claro que sim. E tem a ver com o fato de que em 2011 e nos anos seguintes, o então presidente americano Barack Obama adotou o chamado Pivot to Asia, uma nova orientação em direção à Ásia, uma nova estratégia geopolítica da potência hegemônica de Washington. O Obama chegou a chamar a Rússia de uma potência média. Só por essa declaração já dá para ver claramente qual era para ele a importância que a Rússia, ou melhor, que toda a massa continental eurasiática ainda tinha do ponto de vista geopolítico e econômico. É compreensível que isso tenha ferido o orgulho dos russos, mas a partir dessa avaliação do Obama sobre a relevância da Eurásia, acabou surgindo naturalmente uma virada em direção ao Oriente, ou seja, à China, porque ele já percebia, com bastante clareza, que ali existia um fator de poder concorrente muito significativo, com o qual seria preciso lidar com mais atenção do que no passado para desenvolver estratégias adequadas. No entanto, é preciso dizer, ao contrário do Trump, a política do Obama nunca foi claramente de confronto. Ela era guiada por interesses. O que é legítimo, todo país faz isso. Mas não era tão confrontadora quanto o que o Trump faz hoje. Por que os americanos estão voltando cada vez mais o olhar para a China? E por que isso aqui é percebido como uma estratégia anti-China? Isso não é só a impressão que dá, é de fato uma estratégia anti-China. Os americanos sempre se viram como a principal potência econômica do mundo. E agora estão percebendo que os chineses têm uma curva de aprendizado impressionante e que em muitas áreas não só alcançaram os Estados Unidos, como já os ultrapassaram. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a dependência dos Estados Unidos em relação à China, especialmente no campo financeiro, é muitas vezes maior do que o contrário. Por enquanto, a China tem se mantido bem tranquila com os títulos do tesouro que possui. Mas o medo dos americanos, e não sem razão, é que os chineses possam, em algum momento, usar isso como uma arma. A gente viu recentemente, no contexto do sequestro do presidente venezuelano Maduro por Trump, levado para os Estados Unidos por forças especiais americanas, que Pequim divulgou uma nota curta dizendo: "Vamos revisar nossas reservas de títulos do governo americano." Como o senhor avalia isso? Essa é uma reação inicial bem clara. Quero dizer, a gente precisa olhar o papel da Venezuela como fornecedora de energia para a China. Isso agora praticamente desaparece. E a China, de certa forma, foi pega de surpresa do ponto de vista energético com esse, como é que a gente pode chamar? Esse ataque, não dá para chamar de outra coisa. E os Estados Unidos deixaram bem claro para a China que também existem dependências no sentido inverso, das quais ela não consegue escapar. Então é uma reação compreensível. Mas, na minha opinião, por enquanto, essa reação deve ser vista principalmente como um sinal. Nada além disso. Até agora, não houve nenhuma medida concreta que tenha causado consequências graves na política cambial. Pequim tem Washington nas mãos por causa do acúmulo de títulos da dívida americana. Sim, eu diria que sim. Porque o que poderia acontecer? Bom,
uma coisa é certa: se a China realmente colocar isso no mercado, o dólar vai acabar enfraquecendo. E com isso, a credibilidade do dólar também vai cair, o que vai obrigar os Estados Unidos a ligar de novo as velhas máquinas de imprimir dinheiro para tentar reagir. E isso, por sua vez, vai ter impacto na situação financeira global. O senhor mencionou há pouco que, especialmente na política em relação à China, os interesses da Alemanha acabam ficando em segundo plano em comparação com os dos Estados Unidos. O que exatamente o senhor quer dizer com isso? Como o senhor descreveria os interesses da Alemanha? Os interesses da Alemanha são, claro, muito variados. Eles têm uma dimensão econômica, uma dimensão de segurança, uma dimensão cultural e, acima de tudo, estão voltados para assumir um papel dentro de uma política global baseada em regras, um papel que a gente realmente possa desempenhar. O que está acontecendo agora é que os Estados Unidos estão pedindo, não só para a Europa, mas especialmente para a Alemanha, que assuma uma responsabilidade cada vez maior para atender aos próprios interesses americanos, justamente nas áreas que eu acabei de mencionar. Em alguns campos, a gente vai conseguir fazer isso. Em outros, por um bom tempo não vamos conseguir se os Estados Unidos não estiverem ao nosso lado. E é aí, no mínimo aí, que os interesses comuns não só começam a se diferenciar, mas também deixam de existir como algo que se possa pensar de forma conjunta. Sob a liderança do atual presidente, isso tudo acaba sendo, na prática, mais um resultado político do acaso. Por que as da elites alemãs colocaram seus próprios interesses, os interesses nacionais da Alemanha, abaixo dos interesses dos Estados Unidos? Ich habe dafür eine Erklärung, aber dann müsste ich ein bisschen länger ausholen. Wenn Sie sich die Bildungssituation in unserer Gesellschaft anschauen, dann können Sie ja nur einen Trend erkennen. Den nach unten. Den nach unten. Und indem dieser Bildungsstand immer mehr nachlässt, Stichwort Abitur für alle, nur um ein Beispiel zu nennen. Als ich Abitur gemacht habe, haben ungefähr 6-8% aller Schüler Abitur gemacht. Heute sind wir, glaube ich, bei 48%. Das heißt ja nicht, dass der Geistesblitz alle die Schüler heute getroffen hat, sondern das ist ja Ergebnis der ständigen Leistungsabsenkung. Spielt natürlich auch die Vermittlung vom Wissen über unsere Geschichte und die Geschichte der Welt eine entscheidende Rolle. E a gente precisa chegar a uma conclusão muito simples, que é a seguinte: se eu não conheço o passado, eu não entendo o presente. Mas se eu não entendo o presente, como é que eu vou conseguir construir o futuro? E isso, claro, não vale só para a juventude de hoje. Vale também para a geração atual de políticos e ainda mais para a geração que vem depois. Aliás, isso é algo que me preocupa bastante, porque não custaria muito mudar o rumo das coisas. O que falta é vontade política. Nada mais. A gente investe bastante dinheiro em educação, mas infelizmente, muitas vezes com a abordagem errada em vários setores. Estamos sendo governados, em sua maioria, por políticos que não têm noção das consequências do que fazem. Você acha que eles simplesmente não percebem, mas na verdade percebem sim. O pensamento de forma mais ampla, mais integrada, acabou se perdendo com todas essas reformas constantes na educação. Isso tem tudo a ver com o que eu acabei de dizer. Se eu não conheço o passado, eu não entendo o presente. E a relação entre essas duas coisas é fundamental para conseguir construir o futuro. Qual é, afinal, a tarefa mais importante de um político? Pensar de um jeito que permita moldar o futuro. Administrar o presente é relativamente fácil, se tudo que me interessa é descrever um problema. Mas construir o futuro exige analisar esse problema, tirar as conclusões certas e definir os caminhos de ação adequados. E é justamente aí que, infelizmente, as coisas falham. E a gente precisa reconhecer que o tempo do mundo unipolar, liderado pelos Estados Unidos, está chegando ao fim. Estamos caminhando para um mundo multipolar, com vários centros de poder, algo que, aliás, até a equipe do Trump percebeu e aceitou.
Então estamos entrando num cenário em que o equilíbrio de forças está se reorganizando e a política alemã parece estar ali, sem rumo, diante disso. Às vezes, eu tenho a impressão de que a política alemã se sente meio que entre duas cadeiras. A criação da Organização dos BRICS é um ótimo exemplo disso, uma tentativa de conquistar mais independência em relação às pretensões hegemônicas dos Estados Unidos, seja no campo militar, cultural, econômico ou na política monetária. E por aí vai. Os chineses, sendo o segundo maior povo do planeta, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não têm a Ambrothi exportar a própria cultura. Isso é algo que eu preciso deixar bem claro. Das muss ich mal klar machen. Diesen Anspruch haben wir Europäer sehr wohl und die Amerikaner ohnehin. Nós, europeus, temos sim esse direito. E os americanos, então, nem se fala. E isso vem com todas as consequências que levaram, ou pelo menos fizeram parte das razões, para a criação dos países do BRICS. Preservar a própria identidade, construir um mundo multipolar, conquistar mais independência em todas essas áreas e também tomar consciência da própria cultura e da própria força. Só o tema da dependência do dólar já é algo com enorme potencial explosivo. Afinal, o termo americano mais popular é wealth, ou seja, riqueza, e trata-se de preservar essa riqueza que nós temos. Por isso, não podemos olhar apenas para dentro. Precisamos também olhar para fora e nos perguntar como podemos aproveitar as oportunidades que existem lá fora para definir e colocar em prática interesses comuns. Será que teríamos a chance de definir interesses comuns em uma parceria mais forte com os países do BRICS? A gente já faz isso. Isso, pelo menos, é parte do que a gente já percebeu. Pense nos novos acordos com a Índia, com o Brasil e com outros países. Claro, por enquanto tudo isso ainda é bem limitado, focado só na política econômica. Ainda não na política financeira, nem na cultura, nem na política de segurança. Mas já são primeiros passos. Se isso der certo, no futuro vai ser muito mais fácil levar o diálogo sobre interesses comuns também para essas outras áreas. Pequim declarou que o renminbi deve agora ser reconhecido também como uma moeda de reserva mundial. O que o senhor acha disso? Muito. Porque, na verdade, como economia europeia, a gente também se torna mais independente das oscilações do dólar e dos riscos que existem ali. Porque uma coisa é certa, os Estados Unidos estão extremamente endividados. Pomemos with regno Sudaru, que lá como se esforçar para os negócios steptauks, especialmente energia, em outras moedas, não o dólar. Com certeza. Isso não traz mais independência só no lado financeiro, mas também no campo da energia e nas exportações. Dá mais liberdade, mais possibilidades, sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para essa configuração, o caminho para um mundo multipolar, será que por trás disso não está, na verdade, o caminho para um mundo bipolar? De um lado Washington, do outro lado a China. Dá para ter a impressão de que esse é o objetivo dos americanos. Mas eu, sinceramente, espero muito que não chegue a esse ponto. Neste momento, estamos vendo uma brutalização da política externa. Antes, tínhamos o direito internacional, mas o direito internacional ficou para trás. Ele foi substituído pela chamada ordem baseada em regras. Só que o vice-porta-voz da Casa Branca disse recentemente: fazemos o que podemos, não precisamos de direito internacional, temos interesses. Como o senhor avalia isso? É uma degradação dos costumes na política externa? Um retrocesso à barbárie geopolítica? Es passt einfach in die Geschichte amerikanischer hegemonialer Außenpolitik. Es ist ja im Grunde genommen nichts anderes, es ist nur anders formuliert. Sie haben es ja immer schon gemacht. Sie haben es militärpolitisch, sie haben es geostrategisch, sie haben es wirtschaftspolitisch, sie haben es finanzpolitisch. Die Amerikaner haben schon immer das Ziel verfolgt, America First. Sie haben es vielleicht nicht immer so genannt, aber sie haben es schon immer so verfolgt. Es ist nichts Neues, sollte uns nicht überraschen.
Mich überrascht nur, dass O que realmente me surpreende é que a Europa não tenha despertado antes, não tenha percebido a importância de desenvolver estratégias próprias e independentes. Só agora está aprendendo de forma dolorosa o quanto é essencial formular uma política própria que siga os seus próprios interesses, independente dos Estados Unidos. Seit 1991, dem Zerfall der Sowjetunion, haben die Amerikaner mehr als 200 Regimewechseloperationen, Militäroperationen und Interventionen eingeleitet. Der jüngste Fall ist Venezuela. Nun wollen sie den Dänen Grönland wegnehmen. Sie reden über Kuba. Sie reden über die Eingemeindung Kanadas. Você está falando sobre as Ilhas Britânicas? Claro que estamos lidando aqui com uma forma de terrorismo geopolítico. O termo é simpático. E se a gente quiser falar de um jeito mais direto, até que ele faz sentido. Mas o terrorismo, na verdade, é sempre só um fator de perturbação. O que está em jogo aqui é a sustentabilidade geopolítica do ponto de vista dos americanos. É só olhar o número de bases militares dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo e comparar, por exemplo, com as da China ou da Rússia. Dá mais ou menos uma diferença de 100 vezes em relação à China. Então não faz o menor sentido imaginar que os americanos vão parar com isso. Eles têm condições de fazer. E por que têm? Simplesmente porque podem. Eles estão presentes em todos os lugares. Têm os recursos, têm a vontade e têm também a tradição, a história. E aí voltamos àquela questão. Quem não conhece o passado não consegue entender o presente e acaba projetando isso de forma linear para o futuro. Por quê? Porque até agora ninguém conseguiu impedi-los. Nem mesmo um Putin conseguiria, mesmo que ele ameace com armas nucleares. Curiosamente, os chineses não fazem isso. Eles só tentam retomar Taiwan. Mas isso é outro assunto. Já os americanos, nesse ponto, são bem menos contidos do que o resto do mundo. Eles ainda se veem como a nação líder do mundo, e em alguns aspectos, de fato são. Ao mesmo tempo, em muitas áreas, eles se afastam da responsabilidade e deixam para trás recifes de coral bem pálidos, por assim dizer, como acontece na Europa, quando se trata de assumir certas funções. E agora reivindicam novos campos, digamos geopolítico-terroristas, que podem ocupar para supostamente trazer estabilidade duradoura. É algo que vale a pena saborear com calma. Essa estratégia entre inteligente e esgalgnost, ok? O senhor diz que quer supostamente trazer calma. Isso quer dizer, como alguns comentaristas afirmam, que se trata de um império do caos, um governo mundial do caos. Quanto mais focos de conflito eu crio no mundo, mais fácil fica desviar a atenção dos conflitos que realmente importam para mim, como Estado. We should all think. Por exemplo, uma dessas ideias seria que, como economia americana, eu preciso garantir que os chineses não tomem o meu mercado. Mas isso é bobagem. Eles só usam outros métodos e, com isso, criam novos mercados. O que impede os americanos de desenvolverem projetos conjuntos com os chineses, por exemplo, na própria China? Talvez com outros meios, com outras estratégias. Mas como eu disse no começo, hoje em dia não faz mais sentido pensar nessas questões sempre de forma confrontadora. É muito mais sensato pensar em possibilidades de cooperação. E existem pelo menos tantas delas quanto abordagens de confronto. Basta refletir sobre isso e ter boa vontade. Em vez de repensar as oportunidades econômicas, os americanos, na prática, cercaram a Rússia e a China com parceiros militares. Então, esse cerco que você acabou de descrever é real. Diese Einkreisung, die Sie gerade eben beschreiben, ist real. Man muss ja nur einen Blick auf die Landkarte werfen.
Basta olhar o mapa. Não é nenhuma surpresa que a China se sinta ameaçada por isso. Se a gente observar a situação no Pacífico ou no Mar da China, dá para ver claramente, a China está cercada. Mesmo que construa uma frota enorme, ela pode ser facilmente bloqueada, o que limitaria suas possibilidades de exportação. Tanto a China quanto os Estados Unidos sabem disso. Então a única alternativa é seguir para o oeste pela massa terrestre da Eurásia, para ter outra rota possível. Mas isso só funciona se houver ali uma base relativamente estável e tranquila. E no momento, como todos sabemos, não é o caso, por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e também de outros conflitos internos na Ásia. Os interesses dos americanos, com certeza, não são os de levar calma, serenidade ou uma paz duradoura para aquela região. O que eles querem é manter tudo em ebulição, deixar a chama sempre acesa, para ter um motivo plausível para intervir, seja lá de que forma for. Essa intervenção pode ser cultural, pode ser financeira, mas claro, também pode ser militar, como foi anunciado agora em relação ao Irã. As agitações por lá mostram que eles não estão nem um pouco contidos nas ameaças de se envolver militarmente. Nós, como humanistas na Europa, até conseguimos entender isso. Mas olhando pela história, o que está sendo anunciado é algo bem incerto, para dizer o mínimo. Tudo isso não está de forma alguma no interesse da Alemanha. Por que os nossos políticos não conseguem definir quais são os interesses nacionais? Isso ainda tem, sem dúvida, a ver com a nossa história até 1945. Mas também tem a ver com o fato de que na Europa, a gente ainda é bastante controlado na política externa. Lá também existem interesses regionais que não são chamados assim, mas que estão presentes. Pense, por exemplo, nas pretensões da França. Pense nas pretensões do Reino Unido. Ainda hoje na Europa, mesmo que o Reino Unido não faça mais parte da União Europeia, esses países continuam sendo potências líderes. E a política externa alemã, sob o pretexto de coordenação, continua sendo rigidamente controlada e direcionada. Isso faz com que uma política externa realmente soberana da Alemanha ainda não seja possível. Helmut Schmidt disse certa vez, num acesso de raiva, a política externa da Alemanha ainda é feita em Bonn e não em Washington. Foi uma bela meta, sim. Mas isso já se perdeu completamente, não é? Certo, então vamos para o segundo ponto. É claro que isso também depende das pessoas certas para conseguir colocar uma coisa dessas em prática. E o último, preciso repetir, o último que fez isso de forma realmente clara e firme foi o Schröder. Ele disse bem claramente na época, essa besteira com o Iraque, a gente não vai participar. E como o senhor avaliaria isso? Certo ou errado? Naquela época, eu achei que era a decisão certa, e até hoje continuo achando que foi. Na sua opinião, quais são os nossos interesses nacionais e o que precisamos fazer na política externa, especialmente em relação à China? Então, primeiro de tudo, a gente precisa reconstruir o diálogo com a Rússia. Literalmente reconstruir. Ele foi destruído, em todos os níveis. Esse é o primeiro ponto, porque é ali que estão as bases para um futuro econômico e político realmente promissor em conjunto. O próprio Otto von Bismarck já dizia com toda clareza, enquanto a Rússia e a Alemanha cooperarem, a Europa vai bem. E é verdade, continua valendo até hoje. Ainda é bom para hoje. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. A gente precisa pensar em como levar adiante a que vinhas fazendo, Haukoning. Que obedece? Associação Federal da Iniciativa Alemã da Nova Rota da Seda. A ideia que seguimos foi justamente adotar uma abordagem cooperativa. Trabalhar junto com a China para definir projetos em parceria e, ao mesmo tempo, garantir e ampliar as oportunidades para a economia alemã nos países ao longo da Rota da Seda, onde a China já atua. Em terceiro lugar, precisamos olhar para onde estão os nossos mercados do futuro.
E esses mercados não estão só no leste. Eles também estão na África. Estão também na América do Sul. Eu cito hoje apenas o Mercosul. Esse é um primeiro bom passo. Elas estão na Índia. Isso também já voltamos a reconhecer. Mas a gente precisa deixar claro que dentro da Europa, a Alemanha tem que defender a sua própria posição. E não só como o país que contribui mais financeiramente, mas também como um país que tem direito a apoio da Europa para recuperar certas posições que já tivemos. Porque a posição que a Alemanha ocupava dentro da União Europeia não beneficiava só a Alemanha, beneficiava toda a Europa. E é para lá que precisamos voltar. Restabelecer a parceria econômica com a Rússia, retomar o comércio e o diálogo com a China, colocar a economia alemã em um novo rumo. Dá para fazer isso com a geração atual de políticos? Essa é, claro, uma questão central, e eu realmente não me atrevo a dar uma resposta definitiva. Eu vejo falhas em mais áreas do que eu gostaria, mas também vejo sinais de que estamos começando a aprender. Infelizmente, a gente só aprende com dor política, e isso pode levar muito tempo. E mesmo quando já entendemos o que precisa mudar, a situação não vai se transformar num estalar de dedos. Tudo leva o seu tempo. A questão não é se precisamos aprender, mas quando vamos começar a tirar conclusões do que já aprendemos. E aí, como eu disse, vejo agora os primeiros sinais de esperança, com o acordo do Mercosul e também com o acordo com a Índia. Espero que finalmente se entenda, não só na Alemanha, mas também na Europa, que precisamos continuar nesse caminho. Também o Friedrich Merz, o atual chanceler federal, já teve envolvimento com o Conselho Econômico da União. Que conselho o senhor daria a ele? Olha, eu realmente aconselho que ele não apenas intensifique o diálogo com o setor econômico por meio da ministra da Economia, mas que mantenha conversas regulares, bem intensas e também críticas com as empresas de médio porte e com o setor empresarial em geral. O Merz deveria viajar para Moscou? Eu não veria problema se, no mais alto nível, o diálogo voltasse a acontecer. Mas eu não acharia prudente fazer algo assim oficialmente neste momento. Seria com certeza cedo demais e a estratégia errada. Precisamos também de uma renovação das elites políticas, com certeza. E como isso pode ser colocado em prática? Sim, isso só dá para fazer de forma informal. A gente nem imagina quanta força pode existir em iniciativas privadas quando as pessoas certas, no momento certo e com as intenções certas, se reúnem a portas fechadas para conversar. Dali saem ideias realmente interessantes. Recentemente participei de um evento, não vou citar o nome agora, mas lá se falou, por exemplo, sobre projetos de reconciliação cultural entre a Alemanha e a Rússia. Ideias maravilhosas. Eu, pessoalmente, decidi abraçar uma dessas ideias e continuar trabalhando nela, tentando reabrir um diálogo que não faz mal a ninguém, mas que pode trazer o melhor para os dois lados. Um diálogo que permita que a gente volte a se olhar nos olhos e veja como e em que condições algo positivo, que sempre existiu no passado, pode ser revivido. Conseguir incorporar ideias assim, será que o sistema partidário atual é capaz disso, já que a gente vê claramente que ele está cheio de estruturas engessadas? Sim, dá para ver claramente que isso não funciona. Basta olhar as mudanças das últimas décadas. Tudo começou lá atrás com os verdes. Naquela época, o SPD meio que dormiu no ponto, digamos assim, quando o partido começou a se engessar. Agora a gente vê o sucesso da AfD. E também aí dá para dizer que a União ou os conservadores não perceberam o que estava acontecendo. Que ali também surgiram elementos que nem todo mundo aprova, é outro assunto. Mas o fato é que o cenário político na Alemanha, e aliás também na França, na Espanha, na Itália e até na Grécia, está em movimento. Para onde isso vai acabar levando, ainda vamos ver.
Depende muito de como o interesse político dos eleitores vai se desenvolver. E esse interesse, nas últimas décadas, diminuiu bastante. A barreira deve cair? Eu acho que essa tal de barreira é completamente sem sentido. Totalmente sem sentido. Essa barreira é uma invenção da esquerda, para usar, digamos assim, como uma arma moral. Só que ela não é só errada, ela também não vai ter nenhum efeito. Porque o eleitor, no fim das contas, vai se sentir ainda mais controlado por isso e vai acabar dando mais apoio às alternativas políticas do que essa parte da sociedade gostaria. Quais são as suas esperanças para o futuro da Alemanha? Que o país volte a se lembrar das suas forças. E as forças da Alemanha sempre foram a educação. Nós fomos uma nação da educação. Esse é o maior e o único recurso natural que temos em quantidade ilimitada. Que o país volte a se lembrar disso e desenvolva novamente uma consciência nacional própria. Quem ou o que é, afinal, a nação alemã? Quais eram as nossas forças? As nossas fraquezas? Essas nos são lembradas todos os dias, todo mundo sabe. Mas parece que sempre se evita pensar sobre quais foram as nossas forças e que precisamos redescobri-las, desenvolver essas forças de novo, para criar uma autoconfiança nacional. Não se trata de nacionalismo, mas de reconstruir uma consciência nacional para que possamos ter um papel mais importante do que no passado, na Europa e também no mundo. E isso não em prejuízo de outros, mas de forma cooperativa e baseada na amizade. Von Helldorf aposta na educação e na formulação clara dos interesses nacionais da Alemanha. Ele defende uma reconciliação com a Rússia e uma relação econômica construtiva com a China. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos para você posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Música. Propagandamedien verschweigen.